legal a gente fazer uma provinha do volume 5. Pode ser. Certo? 2 questões por física, mais um desafio, fazendo aquele estilo, só questões corrigidas em sala. Topa? Que bom. Então é isso. Aí terminando o volume 5, a gente começa a discutir os detalhes da prova. Eu preciso, hoje ó, uma aulinha eu vou ficar falando um pouquinho sobre a matéria então. É uma matéria curtinha, gostosinha, simples pra caramba, uma parte um pouco mais desafiadora. E depois a outra aula a gente fica fazendo exercício juntos, certo? Eu passo a tarefa e a gente fica junto. Aí quem travar eu já vou lá dar uma forcinha, porque é entediante, né? Quando tu trava num, trava em outro, não tem a quem recorrer, eu sei que é chato. Ou não. E aí amanhã a gente pode fazer a mesma coisa, amanhã tem aula de novo, né? Tem. É, sim, aula de novo. Aí amanhã a gente mata o volume, a física D. Aí amanhã de repente a gente até marca já uma provinha, certo? Qual é a aula? Pessoal, olha só, a primeira aulinha, vamos fazer todas as 3 aulinhas. Primeira coisa é o seguinte, ó. Efeitos da corrente elétrica. Isso é mais revisão, só quero falar um pouquinho mais de alguns deles. Efeitos da corrente elétrica. O mais famoso é a transformação de energia térmica em calor. Efeito Joule. Efeito Joule. Depois, outro que a gente usa no dia a dia. Efeito luminoso. Quase impossível a gente passar um dia sem usar esse efeito, né? Ah, não, professor, lá em casa é tudo lâmpada resistiva, daquela antiga. Não tem uma lâmpada fria lá em casa. É verdade, na verdade quem causa aquela luminosidade da lâmpada é o efeito Joule, que esquenta tanto o material do filamento, tungstênio, né? Que ele chega a brilhar de tão quente. É diferente de quando um gás é percorrido por corrente elétrica e brilha ao ser percorrido por corrente elétrica. A química trata desse fenômeno mais detalhadamente, né? Diz que o átomo vai lá, recebe um elétron, aliás, recebe um fóton de energia, né? Certo? O elétron dele passa a orbitar um orbital mais externo, fica excitado, e ao retornar para o orbital de origem, emite um fóton, né? Uma partícula de luz. Efeito luminoso da corrente elétrica. Outro efeito que eu acho que é o mais importante de todos, que a gente usa também, direto ou indiretamente, é o efeito magnético. Esquecendo aquele detalhe bizarro de que no futuro vocês perceberão que existem outras explicações para o fenômeno que não requerem a existência deste campo magnético, nós sabemos que o campo magnético é a região perturbada pela presença de um ímã. E depois dessa aula nós ficamos sabendo que acontece alguma coisa na distribuição eletrônica do material que gera o ímã, que tem mais elétrons girando para um lado do que para o outro. E corrente elétrica, ou seja, cargas elétricas em movimento, geram campo magnético. Então isso é fundamental lembrar. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Como movimento e repouso são coisas relativas, o campo magnético também é relativo, né? Concorda comigo? Então se eu tenho a minha carga elétrica aqui na minha mão e começo a caminhar pela sala de aula, vocês sentirão um campo magnético gerado por ela. Concorda comigo? Porém eu não sentirei esse campo magnético porque para mim ela não está se mexendo. Né? Então seria uma questão bem apimentada de física mexer nesse detalhe. Mas corrente elétrica gera campo magnético. Afinal, corrente elétrica é movimento de cargas elétricas. Depois, vimos o efeito fisiológico. Efeito fisiológico. Ou seja, quando o corpo humano é percorrido por corrente elétrica, os músculos se contraem ao máximo. Isso é um dos efeitos do choque. E aí, como o músculo cardíaco, né, é fundamental para a consciência, inclusive, da pessoa, né, se o coração começa a bater desreguladamente, a pessoa pode perder a consciência. Então, ao tomar o choque, o coração se contrai e aí tu não consegue mais ter atividade cardíaca normal, a não ser que o choque cesse. Claro que tem o contrário, né? O choque reanima o coração. Concorda comigo? O coração começou a ficar desritimado, ou começou a bater erradamente, ou até parou, tu usa o desfibrilador, que é um capacitor, né, para jogar bastante carga, uma corrente elétrica adequada no coração para estimular ele a voltar a bater. Vale lembrar que em transplantes de coração, o coração fica batendo 1 hora, meia hora depois de retirado do corpo, né? Certo? Então tu vê, ele tem uma memória muscular nele, não precisa
toda hora da informação cerebral para ele pulsar, né? Uma coisa que quando eu fiquei sabendo eu fiquei chocado. Efeito fisiológico, tetanização dos músculos quando a corrente elétrica percorre o corpo humano. Depois, faltou ainda efeito químico. Efeito químico. Hoje vamos falar um pouco melhor disso. Bom, olha só. Bateria, o que é uma pilha? Como é que a pilha gera uma força eletromotriz, uma DDP, uma tensão? É porque existem dois metais lá dentro. Já estudaram alguma coisa de pilha, eu acho, né? Na química ainda não. Dois metais, vão rever isso esse ano, tenho certeza. Um metal tem mais vontade de perder elétrons do que o outro, um é mais eletropositivo do que o outro, aí tu conecta esses dois metais, vai gerar uma corrente elétricazinha entre eles, certo? Então, pô, a corrente elétrica, ela está relacionada com a reação química entre dois metais. Um se oxida, outro se reduz. Lembram disso? Oxidar é perder elétrons, não é isso? Oxidar, o cara que é oxidado perde elétrons, certo? Aí tem o agente redutor, o agente oxidante, aquela história toda que eu não me cabe revisar e eu também não tenho competência para isso. Precisaria dar uma estudadinha para revisar com qualidade isso. Bom, então já que existe uma relação entre corrente elétrica e a química dos elementos, a sua oxidação ou não. Pô, então peraí, vamos estudar uma situação onde eu vou usar a corrente elétrica para gerar um efeito químico desejado. Por exemplo, eu quero pintar essa placa. Eu quero pintar ela e eu, primeiramente, simplesmente mergulho essa placa na tinta e depois de um tempo tiro ela da tinta, né? Pintura por imersão que chama, e agora é só deixar secar. A experiência mostra que se tu faz isso, a tinta até adere, mas não tão bem quanto se tu conectar uma corrente elétrica entre a peça que vai ser pintada e a tinta. Certo? Eu quero que a corrente elétrica carregue partículas de tinta para bater na estrutura metálica. Então eu vou setar a corrente elétrica no sentido tal que a tinta, que deve ter uma carga positiva ou negativa, e se não tiver eu posso eletrizar a tinta, certo? Fazer com que a tinta, cada partícula da tinta, para poder transmitir a corrente elétrica, bata na placa. Então cada partícula de tinta vai ficar atomicamente presa nos átomos metálicos onde ela atingiu. Isso vai gerar uma pintura que a gente chama de eletrostática. É uma pintura ruim de tirar, cara. Quando tu precisa expor um metal que foi pintado com pintura eletrostática, pode preparar a lixadeira. Porque se tu for ficar com a mão ali lixando, vai demorar. Ou dar uma pancada a ponto de arrancar um pedaço da tinta inteira e expor o metal, né? Porque uma vez, eu não sei o que eu fui aterrar lá em casa, tinha uma hastezinha pintada com pintura eletrostática, fiquei lixando, e lixando, e lixando, e a espessura da tinta imensa, demorei a chegar. Com a lixadeirinha, rapidinho tu expõe o metal. O que é o efeito químico, resumindo, da corrente elétrica? É quando a gente usa a corrente elétrica para, por exemplo, melhorar um processo de pintura. Pode ser outro. Eu posso usar a corrente elétrica para separar água em hidrogênio e oxigênio. Já ouviram falar na eletrólise da água? A química fala, volta e meia fala disso, né? A eletrólise da água, a decomposição da água em oxigênio e hidrogênio. Show de bola. Que loucura isso, né? Volta e meia eu fico me perguntando, olha que coisa fantástica. Tu pega lá água, faz a eletrólise da água, decompõe ela em hidrogênio e oxigênio. Não está balanceado, concorda comigo? Vamos balancear aqui. E tu mistura essas duas porcarias, dá uma explosão terrível, né? E libera vapor d'água depois. Fantástico isso, né? Tu vê, né? É uma energia renovável, né? Entre aspas, é uma transformação de energia renovável. O problema é que a gente gasta muita energia elétrica para fazer essa transformação e depois, na hora de aproveitar essa queima, como são os motores de combustão, certo? O aproveitamento não é muito bom, como nós reveremos em termodinâmica. Por isso que a gente não usa isso, mas é fantástico, né, cara? Duas substâncias que são explosivas ao se misturarem separadamente, depois de reagidas viram água, né? Que é, de certa forma, usado para apagar o fogo, que é o que essas coisas geram ao serem misturadas. Bom, muito bom. Falamos de algum outro efeito além desses? Não, né? A apostila cita mais alguma coisa que eu esteja me esquecendo? Não. Acho que é isso aí. Então, ó, vai ter um monte de questãozinha que envolve esse nosso bate-papo aí. E claro, algumas questões envolvem discussões anteriores, inclusive. Mas, avançando um pouquinho mais, vamos bater um papo aqui sobre os processos de eletrização.
como em algumas turmas eu já dei essa aula, eu tenho aquela sensação de déjà vu, sabe? De tu achar que tudo isso aqui eu já fiz. E é até possível que em algum comentário nosso eu tenha falado sobre esses processos. Qualquer coisa tu me avisa. Oi. Eu sei. Pode antecipar uma convulsão. É isso mesmo. É bem isso aí mesmo. Em algumas pessoas têm alguns ataques, às vezes epiléticos, elas descrevem que tem uma sensação de déjà vu logo antes do ataque acontecer. E aí os caras, estudando o cérebro, percebem realmente quando a pessoa está tendo a sensação de déjà vu, o cérebro ele fica meio perdidão, sabe? Ele fica dando uns curtos, assim, fazendo umas conexão que geralmente ele não faz quando a pessoa não está tendo a sensação. Então é quase uma cãibrazinha no cérebro a sensação de déjà vu. Mas não se estressem, meus queridos, não se estressem. Cara, déjà vu ficou legal. É legal, né? Eu também acho que é interessante. Eu juro que eu já fiz isso, mesmo sabendo que não faz sentido. O que isso não acontece comigo? Nunca tivesse? Não, eu não sei. Mas aconteceu. Ela falou, ai, Não, e assim, não, é normal. É normal a pessoa ter, né? A maioria das pessoas tem essa sensação alguma vez na vida, pelo menos. Certo? O problema é se tu todo dia tá tendo, né? Todo dia tá com essa sensação, porra, já vivi essa vida, meu Deus do céu, o cara pira também. Imagina. Aí não é uma coisa momentânea, é show de Truman, né? É uma coisa mais bizarra. Pois então, é mais propício, com certeza. E talvez por isso o senhor fique nessa frequência diferente. O papo tá ótimo, mas eu preciso ensiná-los a eletrizar o mundo. O negócio é o seguinte, ó. O primeiro processo de eletrização que a gente aprende, por ser o mais simples, é o por atrito. O nome já está dizendo, tu pega dois caras neutros e esfrega um no outro. Não adianta tu pegar dois materiais iguais, porque lembra, os átomos têm eletronegatividade, que eu popularmente chamo de tesão por elétron. Tem átomo que tem loucura por elétron, tipo flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro. E tem cara que não tá nem aí para seus elétrons. O campeão deles é o Frâncio, né? Aparece alguém, olha, pega o elétron, né? O Frâncio, ele dá os elétrons para quem estiver perto. Dá para todo mundo. Então tu vê, eletronegatividade, tesão por elétron. Eletropositividade não gosta muito de elétron, lembra disso? Não adianta eu pegar então lã e começar a esfregar esses dois materiais com a mesma eletronegatividade achando que alguém vai ganhar elétron de alguém. Porém, se eu pego um material, lã por exemplo, e outro, vidro, que são compostos de moléculas diferentes, com diferentes atrações eletrônicas. Se eu pego esses materiais e esfrego eles, eu estou esfregando as eletrosferas. Concorda comigo? Ao esfregar a eletrosfera que não tem tanto tesão por elétron, com a eletrosfera sedenta por elétron, é claro que um ganha e o outro perde. Quem é que ganha? Ganha o quê? Ganha e perde o quê? Elétron, porque os prótons estão protegidos pelo escudo Jedi vibrante que é a eletrosfera. Lembra disso? Então, esse cara ganhou elétrons, ele era neutro, ganhou elétrons que são negativos, ficou? Lógico, ele ganhou coisa negativa, né? Esse cara tinha o mesmo número de prótons e elétrons, porque é isso que é um átomo neutro, né? Um corpo neutro. Quando ele perdeu elétrons, ficou? Quer dizer que na eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas com o mesmo sinal. Concordam comigo? Mesmo sinal? Não, né? Sinais opostos. Sinais opostos. Além disso, se esse cara perdeu 5 elétrons, quanto que esse ganhou? Lógico, então se eu fosse calcular a quantidade de carga de cada um deles, o cálculo seria o mesmo. Porém, um fica com excesso de elétron positivo e outro com excesso de próton. Falei errado. Um com excesso de elétron negativo, outro com excesso de próton positivo. Por isso, sinais opostos e mesmo... Pode ser, para ficar chique, mesmo módulo. Concorda? Neutros. Se esse cara ficou com menos 5, mais 5. É isso que é o lógico. Eu não queria que tu decorasse. Tem gente que decora. Eletrização por atrito. Mesmo módulo, sinais opostos. Mesmo módulo, sinais opostos. Eu acho um absurdo. Porque tu vai ocupar a memória RAM do teu cérebro ali sem necessidade. É mais fácil lembrar. Os corpos são feitos de átomos. Os átomos têm prótons e elétrons, além de nêutrons, claro. Mas para a carga global só interessa prótons e elétrons. Tem o mesmo módulo a carga elementar deles, não é isso?
Quer dizer que se o cara tem o mesmo número de coisas positivas e o mesmo número de coisas negativas, elas se cancelam e o cara é neutro. Cuidado com a maior pegadinha nessa área, hein? Corpo neutro é o corpo que não tem carga. Pelo amor de Deus, a natureza que a gente vive aqui é entupida de carga elétrica. Tudo é composto de carga elétrica. Átomo é uma carga elétrica ambulante. Só que quando está igual o número de positivo e negativo, ele é neutro. Ah, então tá, o mundo é feito de átomos, átomo neutro, mesmo número de prótons e elétrons. Ah, então beleza, esfreguei. Um ganha, o outro perde. Pronto, não tenho que ficar, né, criando. Aí na hora tu lembra que são sinais opostos do mesmo modo. É muito mais gostoso assim do que a decoreba nua e crua. Eletrização por contato. Mais uma vez, não adianta pegar dois caras neutros e encostar. Não vai acontecer nada. Se quiser dois caras neutros ficarem eletrizados, tem que esfregar, atritar. Beleza? Por contato, um cara pode ser neutro. E o outro já vai ser previamente carregado. Senão, com contato, tu não vai gerar carga do além. Beleza? Então, a primeira coisa, eletrização por contato. Um cara é neutro, vamos supor esse aqui. E esse é carregado, excesso de elétron. Negativo está. Duas esferas metálicas. Encostei as esferas metálicas e afastei. O que tu supõe? As duas ficarão negativas. Por quê? O cara que tem excesso de elétron, os elétrons estão se repelindo. Afinal, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Eles querem se afastar mais nessa esfera carregada negativamente, só que eles não têm para onde ir. Quando uma esfera neutra é encostada na esfera negativamente carregada, esses elétrons vão conseguir se afastar um pouco mais. E por isso que depois que o contato for desfeito, ambas estarão negativamente carregadas. É como uma contaminação. E se tu está contaminado com carga negativa, não faz sentido tu encostar num cara neutro e contaminar ele com carga positiva, que tu não tem. Certo? Não faz sentido, né? Uma outra piadinha tosca que eu falo é o seguinte: eu estou gripado, eu espirro na cara de alguém. Eu vou passar hepatite para a pessoa, né? Encostei em alguém, certo? E eu tô com uma micose. Eu não vou passar AIDS para a pessoa, esfregar nela, né? Encostar nela, certo? Eu vou passar o que eu tenho. Por isso que um cara tá neutro, um cara tá positivo, eu encosto, fica o quê? Positivo. Então eu anoto o que é aqui na eletrização por contato? Isso, mesmo sinal. Até agora a gente só discutiu o sinal, né? Concorda comigo? E é isso que nós vamos discutir agora. Aqui nós vamos ter que fazer um parênteses. Esferas idênticas, beleza? Metálicas, condutoras. Uma tem carga de 8 coulombs, uma carga assassina de 8 coulombs. Lembra, né? 1 coulomb é carga para encardir. E aí eu faço isso. Muito obrigado. Olha que lógico. Já que as esferas eram idênticas, por que uma ia ficar com mais carga que a outra? Não é? Faz sentido, né? Então cuidado, é mesmo módulo quando os corpos em contato são idênticos. Concordam? Esfera grande e esfera pequena. 8 coulombs, neutra. Pois é, mas aí vai depender, né? Ou seja, o que é garantido? Que a maior vai ficar com mais carga do que a menor. Pronto. Então, mesmo sinal é garantido. Agora, mesmo módulo quando os corpos em contato são idênticos. É isso aí. Mesmo módulo para corpos idênticos. Mas tu vê, né, cara? Se o cara quiser fazer aquela afirmação ficar errada, dá. Olha que sacanagem, cara. Tu vê, né? Como só decorar e não entender o processo é delicado. Primeiro, antes disso, 3 esferas idênticas, beleza? São 6 coulombs numa delas e as outras neutras. Encosta as 3 e afasta. Faz sentido? Já que são 3 iguais, divide por 3, né, galera? Beleza. Porém, olha só o que eu vou fazer. Olha o golpe que eu vou aplicar. Quando um corpo está carregado, as cargas ficam na superfície. Quando o corpo condutor está carregado, as cargas em excesso ficam na superfície externa. Tudo bem para vocês? Sassaricando ali em cima, quase querendo fugir dele. Sorte que o ar não é condutor, né? Senão a carga ia escapar para mais longe. Tudo bem? Olha o que eu vou fazer. Tá vendo essas 3 esferas? Não, 3 não, 4. São idênticas, não parecem. São, eu juro, idênticas.
Essa tem carga de 8 coulombs negativo. Carga assassina, lembra? O certo é 8 vezes 10 na menos de 6 coulombs, é microcoulomb. Só que vamos esquecer o prefixo ali para não confundir. Olha a sacanagem. 6 pode ser, vai ficar mais gostoso. Então olha só, eu vou pegar aquela que está carregada, tá vendo? E vou pegar aquelas 3 outras e vou colocar de forma que elas fiquem assim, ó. E vou encostar desse jeito, não de outro. Quando eu encostar, adivinha o que vai acontecer, meu querido? As cargas iguais tendem a se Esse cara vai ficar neutro e esses caras vão ficar com 2 coulombs cada uma. Só porque eu encostei daquele jeito, deixei um no meio. E as cargas ficam sempre na superfície externa. Então tu vê, as cargas vão começar a querer se espalhar. Se eu fizer o contato ao mesmo tempo, os caras vão ganhar cada um 2 coulombs. Na tentativa das cargas se espalhar, o cara do meio ficará Se eu botar ele na extremidade. neutro. Se eu colocar ele na extremidade, não. Se eu colocar ele na extremidade, então tu vê, se eu botasse alinhado isso aqui, eu poderia fazer uma distribuição igualitária, certo? Mas ainda eu precisaria pensar um pouquinho mais para de repente, se eu colocar assim, ó, é possível que esses dois fiquem neutros, entendeu? Se bem que as cargas vão tentar se espalhar aqui para cima, então não. Se eu colocar assim retinho, ficaria 1,5 coulomb para cada um. E eu só estou dividindo isso com vocês porque eu vi questões irem nesse aspecto, entendeu? Que a gente fica batendo na tecla, eletrização por contato, se os corpos são idênticos é a mesma carga para cada um. Mas se um dos corpos estiver no centro, já que as cargas iguais se repelem, aquele cara do centro neutraliza, certo? Então ótimo. Nessa condição, eu teria no final 3 cargas com menos 2 coulombs, concordam comigo? E uma delas neutra, justamente a original, tu vê, né? Beleza? Enquanto se eu fizesse o contato dessa maneira, ó, e afastasse as cargas, eu teria aproximadamente 2 coulombs para... Oh, cavalo! 6 dividido para 4 é 1,5, animal. Por que eu estou falando aproximadamente, gente? Porque vai ter esse processo das cargas de uma esfera repelirem as cargas da outra, que não é um fenômeno simples. Então é possível que os da extremidade apresentassem uma carga um pouquinho superior aos caras do meio. Tu vê, é uma coisa tão delicada que o vestibular nem poderia, né, no ensino médio tratar disso. Mas daria para aceitar essas respostas para o ensino médio. Aproximadamente isso, e nesse caso ficaria exatamente isso. Na prática a gente confirma essa ideia. A experiência dessa parte, galera, tu chegava todo feliz, né? Porra, teoria, bonitinho. Ah, choveu há 3 dias atrás, cancela a experiência. Qualquer quantidade de umidade no ar, meu querido, já era. Porque só de tu encostar no equipamento que tu vai eletrizar, tu já deseletriza ou tu eletriza ele. Pô, cara, é cansativo, tu repete 1000 vezes esperando a resposta óbvia, entendeu? Aí não funciona, cara. Então, tu obter essas medidas, por mais que essa ciência seja meio, essa parte seja simples, né? Fazer experimentalmente isso acontecer é outra encrenca. Naquele caso ali das 3 esferas douradas naquela neutra, seria fácil afastar todas do mesmo jeito que tu afastou as outras? Repete a pergunta, por favor. Seria fácil afastar as esferas do mesmo jeito que tu afastou as outras, nesse caso específico? Pois então, assim, né, na verdade, só de eu encostar elas vão querer se repelir, né, na hora que elas encostarem. Vai ser uma repulsão automática. A mesma coisa aqui, né? A partir do momento que eu colocar elas em contato, logo que elas se carregarem, elas vão ter a tendência de se repelir, né? Com certeza, vai ficar fácil de repelir elas. Ô galerinha, olha só. Outra situação interessante, já que nós estamos falando de eletrização por contato. É muito comum a gente... Aliás, vocês foram no Museu da PUC, não foram? Vocês lembram daquele gerador de Van der Waals lá? Que né, as meninas botam a mão lá, o cabelo fica arrepiadão. A ideia daquilo ali é justamente eletrização por contato e lembrar que cargas de mesmo sinal se repelem. Ou seja, eu tenho aqui um pedacinho, por exemplo, de vidro conectado a um fiozinho, uma esteirinha de lã e um motorzinho fazendo essa esteirinha de lã girar.
Assim o vidro e a lã, por exemplo, ficam se esfregando e ocorre uma eletrização por atrito. Já que esse cara está eletrizado, a gente bota um fio condutor para ele jogar a carga elétrica nesse tipo de estrutura que a gente chama de capacete. Por que é no capacete? Porque à medida que esse cara começar a ficar carregado, as cargas tendem a se repelir e ficam na superfície do capacete, não tendem a voltar para o equipamento. Assim a eletrização vai aumentando, aumentando, aumentando. Depois de alguns minutos que o motorzinho está ligado, nós conseguimos 50 mil volts. Inofensivos 50 mil volts. Eu, quando tive contato com o gerador de Van der Waals, foi no campus da USP, eu acho, era no setor da física. Eu estive lá visitando, antes de escolher o que eu ia fazer, né? Eu estava já inclinado para a área da física. E aí eu lembro que eu tinha o gerador de Van der Waals. E tinham dois capacetes, um eletrizado positivamente e o outro eletrizado negativamente. É só tu mudar uns materiais que tu vai esfregar um aqui no outro, né? Ou eu pego um fiozinho naquela esteirinha ali, de lã, que está recebendo carga oposta, né, do pedacinho de vidro, por exemplo. Na verdade eu não vou usar vidro porque vidro é isolante, né, cara? Vai ser difícil tirar a carga do vidro. Eu vou usar um pedacinho de metal ali. E aí um capacete fica positivamente, outro fica negativamente carregado. Tu imagina, um com menos 50 mil volts, o outro com mais 50 mil volts. Dá uma diferença de 100 mil volts. Jamais vou me esquecer. Encostei num, um guri encostou no outro, e a gente aproximou a mão um do outro. A mão longe ainda, cara. A mão assim, ó, bem antes de encostar. Um raiozinho saía da minha mão para dele, dava uma cosquinha. Cara. E a gente não imaginava que estava lidando, né, com uma máquina que gerava uma diferença potencial de 100 mil volts. Senão talvez até ficasse com medo, né? Mas é inofensivo porque a corrente elétrica é baixa, então a tetanização muscular, né, também é baixa, dá um trimeliquezinho, a cosquinha gostosa e só. Muito bom. Certo? Então, mais uma vez mostrando por que nos equipamentos, quando a gente deseja eletrizar algo, né, a gente o faz por dentro. Porque aí toda a carga da parte interna vai para a parte externa. Certo? Então, existe exceção para essa segunda análise ali. Bom, a melhor é o filé mignon da aula. Isso aqui já é a aula 2, tá? Aula 2 não, né? A aula depois da primeirinha aula dos efeitos elétricos. Aula 14. E agora vamos para a aula 15. Bater um papinho na aula 15. É a mais legal. É a mais legal. Olha só. Olha que outra coisa boa, né? Não tem conta, tu viu? É tudo conta boba de dividir. Não tem cálculos novos. Isso. Se tiver que fazer, vem igual a R vezes I. Obrigado pela lembrança. Ou URI, né? Para alguns. Tem gente que chama de URI. Não sei, não gosto. Escura minha. Umas piadas idiotas. Vou segurar. Ó, o negócio é o seguinte. Terceiro e último processo de eletrização. Por indução. Esse processo é interessante, galera. Porque ele vai te ajudar a raciocinar numa série de questões que não envolvem diretamente a eletrização. Eu quero fazer esse cara aqui ficar carregado. Ó. E para isso eu vou usar um corpo que já está previamente carregado. Vamos começar brincando com um corpo com excesso de prótons. Eu não vou encostar, porque senão seria eletrização por contato e vocês já viram como é que funciona. Eu vou primeiro aproximar esse corpo do corpo. Encolheu? Não, é a distância, meu querido. Eu vou aproximar esse corpo do corpo neutro. Esse corpo é neutro, mas ele é feito de átomos. Então ele tem cargas elétricas positivas. Mas quem é que pode se deslocar na estrutura, considerando que ele é um sólido? Elétrons, né? Os elétrons daqui vão... Aliás, né, os elétrons do corpo vão ser atraídos aqui para a proximidade. Concorda comigo? Quer dizer que aqueles átomos mais distantes ficarão com falta de elétrons. O corpo neutro já está carregado? Ele está carregado? O que é um corpo carregado? O que é um corpo neutro? Não, ele não. Corpo neutro é aquele que tem o mesmo número de... Ele ganhou prótons e elétrons, né? Ele ganhou ou perdeu prótons ou elétrons, esse cara? Não, os elétrons só migraram de uma região para outra. Ele está induzido. Ele está induzido, mas não aconteceu nada ainda, ele continua neutro. Nome desse cara, então,
é o indutor, é o cara que causou a indução. Tudo bem? Beleza? Agora olha o que eu vou fazer. Eu vou conectar esse corpo que está induzido com a Terra, o símbolo internacional de fio terra, e depois que conectar ele com a Terra, eu desconecto ele. Primeiro, a Terra é um corpo grande ou pequeno? Comparado, né, com a nossa realidade humanoide, é gigante. Onde a galera toda vive. 7 bilhões, não é isso? Tu acha que a Terra vai ficar muito induzida se ela ganhar ou perder uma meia dúzia de trilhão de elétrons? Para a Terra não faz a menor diferença devido ao seu tamanho, ela ganhar ou perder uma quantidade enorme de elétrons comparados a corpos pequenos. Esse cara que é positivo está querendo atrair o quê? Elétron, né? Coisas negativas, não é? Quando eu conectar esse corpo induzido com a Terra, elétrons vão subir pelo fio terra. E depois que eu desconectar o fio terra, o corpo que estava neutro agora sim ficou com que carga? Negativa, porque elétrons subiram pelo fio terra, concorda comigo? O processo ele tem que ser feito nesta ordem. Aproxime o corpo indutor, conecte o corpo já induzido na Terra e desconecte, mantendo o indutor próximo. Aí depois tu pode passear com o teu corpo carregado quando tu quiser. Eu digo isso porque se tu conectar o cara com a Terra, mandar o indutor embora, que é o cara que estava atraindo as cargas ou repelindo, aí a própria fio terra já vai descarregar o teu corpo. Ajudou a carregar e já vai ajudar a descarregar. Então tu tem que cortar o fio terra antes do indutor ser afastado. É onde o vestibular tenta pegar o aluno. Faz sentido, não faz? Sinais opostos ou sinais iguais? Eu usei um indutor positivo, gerei um corpo que estava neutro, negativo. Se eu tivesse usado um indutor negativo, eu teria repelido elétrons pelo fio terra. E o corpo carregado ficaria sinais opostos. E nada eu posso falar sobre o módulo, porque eu teria que ter um amperímetro medindo ali a corrente elétrica no fio terra para depois calcular pela definição de corrente elétrica I igual a Q sobre ΔT, né? Eu poderia calcular o valor da eletrização. Sinais opostos. Então tu vê, né, cara? Lembrar dos 5 efeitos da corrente elétrica. Eletrização por atrito, muito difícil a galera errar. A galera saca que, né, esfregou, um ganha, outro perde. Sinais opostos. Um ganha 1 milhão, o outro perde 1 milhão. Mesmo módulo. Eletrização por contato. Tá neutro, encostou um negativo. Vai ficar negativo. Tá neutro, encostou um positivo. Vai ficar positivo, pelo amor de Deus. São idênticos. Divide para 2. São 3 idênticos. Divide para 3. São 1000 idênticos. Os caras do meio vão ficar neutros. Os caras que tiver no miolo, né, que nem o capacete ali, vai ficar neutro. Então só vai ter carga distribuída igualmente pelos corpos de fora. Mas não se preocupem, eles não vão além do que a gente discutiu aqui. E eletrização por indução. Um neutro e um indutor. Aproxima o indutor, conecta na Terra, desconecta da Terra e pode passear com o teu corpo carregado. Beleza? Vamos arriscar exercícios agora. Vamos fazer a seleção. Não trouxe minha apostila. Deixa eu fazer uma seleção aqui, ó. Página 4. Página 9. Ah, 2 coisas faltou falar. E página 16. 4, 9 e 16. Esse é o mínimo do mínimo. Se tu te sentir inseguro, faz mais uma além dessas. Mais uma paginazinha. 4, 9 e 16. Esqueci de falar de 2 coisas. Tu vai dar uma risada na minha cara, mas eu me sinto obrigado a falar. Não é na próxima física, não. É na mesma, né? Na página seguinte. Ah, não, a polarização eu chamei de indução, né? Eu chamei de indução. Certo? Engraçado ver polarização é porque tem polos, né? Faz sentido, mas é muito mais comum na literatura chamar de indução. Mas que bom que tu falou isso. Polarização é sinônimo do corpo ficar induzido com um polo positivo e outro polo negativo. Ô galerinha, olha só. O que faltou falar foram as máquinas que a galera usava para poder trabalhar com cargas elétricas. Uma delas, uma máquina muito curiosa,
É o eletroscópio de folhas. É assim, ó, tu pega aquele tubinho de vidro do laboratório de química, esqueço o nome daquela porcaria, não sei se é Erlenmeyer. Aí tu pega assim, ó, borrachinha isolante, caninho metálico condutor e duas folhinhas metálicas ali, elas ficam penduradas, tipo uns braços moles assim, certo? Tudo bem? Ela fica ali as folhinhas penduradas ali, tem uma dobradiçazinha ali. E aqui então um conectorzinho também metálico, ó, tudo metálico, beleza? Se esse negócio está neutro, não tem carga em excesso nos bracinhos, os bracinhos ficam aí. Aí tu tá, meu Deus, será que isso aqui está carregado? Ó, e agora? Aí tu encosta ali, ó. Se esse cara estiver carregado, ele vai contaminar com a sua carga todo o eletroscópio, e já que vai ficar com carguinhas de mesmo sinal de um lado e do outro, os iguais, a perninha abre as perninhas, dum, a perninha abre. E estava carregado. Com que carga? Estava carregado. Por isso que é uma máquina extremamente tosca. Ela só serve para tu encostar em alguma coisa, a perninha abriu, tem carga. Perninha abriu, tem carga. Não abriu, não tem carga. Só. Simples, né? Tranquilo? Eletroscópio de folhas. Por quê? Eles chamam de folha aquelas partezinhas que ficam caídas ali. Certo? Aquilo ali são as folhinhas. Eletroscópio de folhas. Uau! Agora fechou. Agora o cara descobriu o eletroscópio de folha, a vida do cara está resolvido. Agora olha só, uma máquina um pouquinho mais refinada que essa, mais bobinha também, é o pêndulo eletrostático. Então tu pega um pêndulo isolante, aí uma fitinha isolante, um fiozinho, e bota uma bolinha ali. Tu bota uma bolinha. Tu pega um cara aqui, né? Tu vai lá e tu conhece isso aqui. Travei. Série triboelétrica. Já falei pra vocês de série triboelétrica? Não. Série triboelétrica, galera, é uma lista de materiais. Essa lista de materiais tem lá lã de carneiro, vidro, âmbar, borracha, alumínio. Essa lista de materiais tem uma setinha com um sinal assim, ó, positivo. Essa lista nos permite saber, ao esfregar dois materiais da lista, quem que fica e quem que fica nesta ordem, entendeu? Se eu esfrego esse cara daqui com aquele ali, eu sei que o de cima fica positivo e de baixo. Quanto mais distantes esses materiais estão na série triboelétrica, maior é a eletrização que gera o atrito deles. Tudo bem? Eu fiz essa bolinha ali, eu conheço o material dela. E eu tenho uma série triboelétrica aqui no meu laboratório. Eu posso escolher um material dessa série que ao atritar com essa bolinha faça ela ficar positiva, não posso? Tudo bem pra vocês? Beleza? Bem doente, né? Então tá. Tu vê, né? Era também para enriquecer essa ideia. Série triboelétrica. A UFSC já cobrou essa história de série triboelétrica. Então é uma lista de materiais que te permite saber quem fica mais, quem fica menos. Quanto mais distante, maior a eletrização. Aí, ó, será que está carregado? Ó, eu fico me perguntando, será que está carregado? Aí eu aproximo e de repente eu vejo o pêndulo indo para cima dele. O que que tu conclui? Errado. Errado. Talvez. Ou é negativamente carregado, ou é neutro, porque o processo de indo faz com que objetos neutros sejam atraídos por objetos carregados. Claro, olha por quê. Esse cara é neutro, mas como os opostos, os iguais, elétrons ficarão mais próximos do que os prótons. Então a força atrativa é maior que a repulsiva. Então tu vê, o pêndulo eletrostático, ele é legal porque tu tem a chance de detectar uma carga. Beleza? Mas nesse caso que houve atração, eu fiquei indeciso. Ou se o apagador estava carregado negativamente, ou se estava neutro. Concorda comigo? Então eu vou tirar a dúvida. Vou conectar com a Terra essa bolinha, ela vai ficar neutra de novo. Vai perder o excesso de carga para a Terra. Tranquilo para vocês? Vou pegar minha série... Começa com tribo, termina com elétrica. Triboelétrica, muito bem, eu sabia. Pego a minha série triboelétrica, esfrego e fica negativo. Tudo bem para vocês? Sim.
E ó, será que está carregado? A dúvida mortal. Eu venho de novo e... Aí é neutro. Atraiu tanto um corpo que era positivo, quanto um corpo que era... Então eu descobri que ele estava neutro e foi o processo de indução que gerou a atração. Porém, quando tu pegar um pêndulo eletrostático, que é o nome desse pêndulo, pegou um cara incógnito que tu não conhece, repeliu. Negativo, aí não tem erro, né? Concorda comigo? Ou seja, o pêndulo eletrostático é um avanço tecnológico em cima do eletroscópio de folhas. Porque ele permite que o experimentador descubra se o cara é positivo, enquanto o eletroscópio de folhas é só para dizer se tem carga. Beleza? Alta tecnologia, hein? Não esperavas uma aula tão tecnológica agora, né? Certo? Agora está tudo resolvido, tudo explicado. Prontos, podem se divertir. Vamos parar hoje ou não? Toca, então toca. Então toca. Tô indo lá. Manda, manda. Ótimo, ótimo. Olha que legal. Lembram quando a gente chega perto da TV e os pelos ficam eriçados? Na verdade, a TV, principalmente a TV normal, não essas novas, ela é uma tela sendo bombardeada por um canhão de elétrons. Quer dizer que a tela está recebendo cargas elétricas ali, certo? Negativos o tempo todo. Teu corpo está neutro. Porém, ao se aproximar de cargas elétricas, mesmo o corpo neutro, ao ser induzido, é atraído. Então assim, ó, o teu pelinho, ali o braço tem ali os pelinhos. Aqui tem a tela negativamente carregada. Os elétrons do pelinho vão ser repelidos. E aí o pelinho vai ficar com carga positiva. Aí os opostos, os pelinhos sobem. Carguinha positiva no pelinho. Beleza? Professor, e se fosse negativo, o pelo ia pra dentro da pele? Não, se fosse positiva, não, mesma coisa, né? Aí o elétron ia ficar em excesso ali no pelinho e o pelinho então ia se movimentar. Certo? Digamos que não é a brincadeira, né, mais saudável do mundo, mas não tem... Eu tava passando a cara na TV. Sim. Dá aquela babadinha assim, né? E fica coloridinho, o cara fica olhando aquelas... Eu era de babar na tela e ver o coloridinho, não entendia, né? Que tem aquele coloridinho. Colocar a cara no olho mais perto possível da TV pra ver os quadradinhos. Tu vê, né? Não se tu passasse anos fazendo isso, ia ter uma consequência essa radiação. Mas numa quantidade pequena que a gente ficou fazendo, mesmo os produtos não sendo, né, os mais bem projetados para a segurança, né? Nada mais. Sobreviveremos mais essa.